Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, os justos e nascidos de novo, pela fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Como estão vocês? Sou José Galvão, servo de Deus, servo de cada um de vocês. Eu volto a gravar vídeos. A nossa condição é precária, pois eu estou distante, numa pequena cidade no interior do país e não tem estúdio com qualidade profissional para gravar. Então, de acordo com a possibilidade e para que não deixemos de falar mais vezes, estou gravando de casa. Considere isso, por favor. Também quero lhe pedir que ao final, assista até ao final, é importante. Havendo considerado importante, por favor, deixe um like, é importante para que a plataforma considere relevante encaminhar este vídeo para mais pessoas com os mesmos interesses nossos. Além disso, você, irmão novo que acabou de chegar, se inscreva no canal. Tá? Participe, vamos estar mais juntos, ok? Eu hoje tenho a alegria de trazer uma mensagem para vocês, esta mensagem que dirijo a vocês. Eu quero dizer que antes a dirijo principalmente àqueles que nunca ouviram falar sobre Jesus, através do Evangelho da água e do Espírito. Aquelas pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o batismo de Jesus. Vamos alcançar essas pessoas, vamos compartilhar para elas, vamos espalhar esses vídeos. Eu quero que você saiba que sempre que eu encontro os seus vídeos, eu os compartilho, viu? Todas as vezes que eu encontro vídeos dos nascidos de novo, particularmente os de língua portuguesa, os falantes de língua portuguesa, eu compartilho para que mais pessoas possam ser alcançadas. Ok, amados? Queridos, como título eu dei a mensagem hoje o seguinte: o batismo de Jesus Cristo por João Batista define quem nascerá de novo e quem morrerá de novo. Amém? Repetindo, o batismo de Jesus Cristo por João Batista define quem nascerá de novo e quem morrerá de novo. Eu introduzo dizendo que, como sabemos, há os que nascerão de novo, nascerão pela segunda vez. Primeiro, são gerados no ventre da mãe e segundo, são gerados pelo Espírito Santo. Aquele que nasceu no ventre da mãe e depois foi segunda vez gerado pelo Espírito Santo são os nascidos de novo. Mas, infelizmente, há os que morrerão em seus corpos físicos, que é a primeira morte. Foram gerados no ventre da mãe, mas depois morrem em seus corpos físicos. E depois de experimentarem a primeira morte em seus corpos físicos, infelizmente, há aqueles que sofrerão o dano da segunda morte, o dano da destruição. Falaremos sobre como pode uma pessoa nascer de novo e outra morrer de novo. A segunda morte, a destruição. E para entendermos isso muito claramente, nós temos um texto maravilhoso na Bíblia, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Quero dizer aos amados que leio a Bíblia na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, ok? Iniciando a leitura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ok? Então, sobre nascer de novo, da água e do Espírito, pode parecer estranho, até mesmo entre alguns evangélicos, pois nunca lhes pregam sobre os textos que estaremos hoje falando. Aliás, quando pregam sobre uma ótica bem divergente, bem diferente daquilo que realmente consta, está registrado e informado na palavra de Deus. Palavra de Deus, na palavra escrita de Deus, a Bíblia. Queridos, conforme nós lemos, Nicodemos, um dos principais dos judeus, um príncipe judeu, estava incomodado. Então ele tinha algumas questões a responder e foi ter com Jesus, porque ele reconhecia que Jesus Cristo era vindo de Deus e que Deus era com ele. Ele reconhecia que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia, que Jesus realizava, se Deus não estivesse com ele. Portanto, Nicodemos sabia que aquilo que ele ouvisse do Senhor Jesus Cristo estaria vindo diretamente de Deus, diretamente do Pai. Ele reconheceu que o que Jesus lhe dissesse estaria vindo do Pai. Então, Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. A partir da resposta de Jesus, podemos conjecturar que Nicodemos perguntou algo sobre vida eterna, algo sobre ressurreição, algo sobre como continuar existindo eternamente, uma vez que sabia que do corpo físico carnal um dia haveria de se despedir. Ok, amados? Então, Nicodemos deve ter perguntado, conjecturando, ele deve ter perguntado a Jesus: como eu faço para ter vida eterna? E Jesus disse para ele, no versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Olha, Jesus falou ver o reino de Deus. Quem vê, viu de longe. E se não nascer de novo, não pode ver de longe o reino de Deus. Mas Nicodemos não entendeu, não ficou satisfeito. E Nicodemos repete para Jesus assim no versículo seguinte, no 4º versículo. Nicodemos diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Perguntou. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Queridos, Jesus percebeu que Nicodemos não havia entendido, então Jesus foi mais explícito e tornou mais claro ainda para Nicodemos, e Jesus respondeu assim, no versículo 5. Vendo que Nicodemos não havia entendido,
Nicodemos pensava como ele poderia voltar ao ventre materno. Mas Jesus lhe disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, se antes Jesus falou que não poderia ver de longe o reino de Deus, Jesus agora é mais enfático e diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus não disse mais ver, mas Jesus disse entrar no reino de Deus. E Jesus completa, para deixar bem clara a diferença do que é ser nascido da carne e do que é ser nascido do Espírito. No versículo 6, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Ok, amados? Então, compreendemos e concordamos, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que há os que nasceram da carne e há os que nascem do Espírito. Queridos, os que nasceram da carne a deixarão de volta no pó da terra, não é verdade? Agora, precisamos nascer de novo no Espírito para ver e para entrar no reino de Deus. Todavia, alguns insistem em não crer. Mesmo nos tempos de Jesus, enquanto homem aqui nesta terra, houveram incrédulos, houveram adversários, houveram inimigos da palavra de Deus. Mas Jesus pregou. Mas, queridos, e como é nascer de novo? Eu quero comentar com vocês como isso acontece. O novo nascimento só pode acontecer se a justiça de Deus for cumprida. Amém, queridos? E como a justiça de Deus pode ser cumprida para a nossa salvação? Pois só é nascido de novo aquele que tem o coração limpo dos pecados, aquele que tem os pecados lavados. Pois só é nascido de novo e gerado pelo Espírito aquele que tem o coração limpo, uma vez que o homem que mantém o seu coração sujo, imundo, de um lamaçal de pecados oriundos da carne, das tentações do inimigo de nossas almas, quem tiver um coração sujo não vai poder ser morada, habitação do Espírito Santo. Portanto, não estará gerado, pois o Espírito Santo só habita no coração daqueles que ele gerou, daqueles que ele fez nascer de novo. Então, precisamos ter um coração limpo, purificado, totalmente purificado. E eu quero agora mostrar para vocês, em mais uma parte maravilhosa no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, como foi que Jesus fez para que os nossos corações fossem limpos, lavados e purificados do pecado, para que nos tornássemos justos, limpos dos pecados, com todos os nossos problemas de pecados resolvidos definitivamente, para receber o Espírito Santo, para sermos gerados de novo pelo Espírito Santo, para sermos filhos de Deus justos e nascidos de novo, que vão poder ver e entrar no reino de Deus para viver eternamente na glória, na luz, no reino e na companhia, na presença santa do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? E vou tocar agora num assunto que a grande maioria de vocês, salvaguardado aqui os que já são nascidos de novo, nunca ouviu falar. Não é verdade?
vai lembrando aí, por favor, das aulas e aulas que você teve na escola bíblica dominical da sua igreja, onde foi ensinado para você que Jesus Cristo foi batizado por João Batista apenas para nos deixar um exemplo. Quantas vezes o seu próprio pregador, o seu próprio pastor, pregou que Jesus Cristo, que nunca pecou, mas se submeteu a ser batizado, se humilhou a ser batizado só para nos deixar um exemplo. Quantas vezes? Pois não foi para deixar exemplo, não. Eu vou ler para você agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. E vou dar ênfase no versículo 15, para que você saiba o real motivo, o verdadeiro motivo que levou o Senhor Jesus Cristo a ser batizado por João Batista, ok? Leiamos o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, amados? Eu li na versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada, Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Porém, como lhes disse que apresentaria o verdadeiro motivo pelo qual o Senhor Jesus foi até João Batista e exigiu que João o batizasse, focaremos no versículo 15, que diz assim, amados: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Olha que Jesus diz para João. João recusava batizar Jesus. João tentava dissuadir Jesus. João, sim, este demonstrou a sua humildade e diz que eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Agora, quando Jesus responde, olha o que ele diz: nos convém cumprir toda a justiça. Amados, olha o pronome nos, convinha então aos dois, a Jesus e a João, cumprir toda a justiça. Amém, amados? Então, uma vez entendendo isso, João Batista batizou Jesus. E isso foi testemunhado. Por quem? Primeiro, pelo Pai. Porque os céus se abriram. Primeira vez que os céus se abrem na Bíblia. E o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele. E ainda com os céus abertos, ouviu-se do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então João o batizou. Nós vamos precisar entender agora quem foi João. E eu vou lhe dizer que João era o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote naquele tempo, naquela época. Mas, José Galvão, sumo sacerdote não é um? Tá, eu respondo, em Jerusalém tinham dois. Quando prenderam Jesus, ele foi levado a Anás e Caifás. Sumo sacerdote é um, é o único, é o maior.
Queridos, é óbvio que Anás e Caifás eram falsos. Todavia, o povo de Israel reconhecia um único sumo sacerdote, João Batista. É verdade. Você já viu na Bíblia Jesus anunciando, falando a respeito de algum outro homem? Mas de João, Jesus falou. Jesus disse que ele é a voz do que clama no deserto. Jesus diz que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista, ou seja, entre os nascidos de mulher, João é o sumo, é o maior. Tá certo? E se você não está satisfeito, pega a tua Bíblia e leia no Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1 de Lucas. Vai lá e confira quem é o pai de João Batista. É Zacarias. E no momento em que um anjo de Deus revela para Zacarias que ele iria ter um filho e o nome ia ser João, Zacarias estava prestando serviço sacerdotal no Santo dos Santos, no tabernáculo, onde somente uma vez ao ano entra o sumo sacerdote, ok? Então, Zacarias vem na linhagem da tribo dos levitas, sim, João também. O filho de um sumo sacerdote será outro sumo sacerdote. Percebeu por que o povo ia às margens do Rio Jordão para ouvir a mensagem áspera, dura, severa? A mensagem de João era assim. Ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? João ainda dizia: o machado está posto à raiz das árvores. Aquela que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Amém, amados? Mas vamos falar sobre o ato de justiça? Sobre este ato de justiça, você também encontra em Romanos capítulo 5, versículo 18. É o ato de justiça para a nossa salvação. E para um ato de justiça ser cumprido, há necessidade de estarem reunidos no mesmo local o sumo sacerdote, o pecador que confessa os pecados e a oferta que vai ser sacrificada, que vai ter o seu sangue derramado. Amém, queridos? Confira isso lá em Levíticos. Confira em Levíticos 1, no versículo 4, confira em Levítico 16, versículo 21, como o ato de justiça acontecia. Amados, o pecador pecava. Um ano inteiro pecando. E no final daquele período, naquela data específica, o dia da expiação dos pecados, o pecador comprava uma oferta e trazia uma oferta à presença do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote examinava a oferta. Não poderia ter cores variadas, tinha que ser um bode, por exemplo, todo preto, todo branco, todo marrom, não poderia ser malhado. Não tinha que ser macho, não podia ter ossos quebrados para que não mancasse. Não poderia ser uma oferta imperfeita, ok? Uma vez então que o pecador trouxe até o sumo sacerdote aquela oferta perfeita e que foi examinada pelo sacerdote considerada perfeita, o pecador impunha as suas mãos sobre a cabeça dessa oferta e com a imposição de mãos confessava os seus pecados. E os pecados eram transferidos para este animal de sacrifício, para a oferta sacrificial. Então nós temos agora os pecados do pecador, do verdadeiro culpado, passados com a imposição de mãos sobre a cabeça do animal. Imposição de mãos também do sacerdote. Agora nós temos na cena um pecador observando os seus pecados que serão punidos naquele animal, naquela oferta viva e perfeita que ele levou.
E como neste momento a oferta recebeu os pecados do pecador, o salário do pecado vai ter que ser pago. Mas antes desta oferta viva ser sacrificada, ela era imergida, ela era mergulhada em água numa bacia de bronze, ali no local onde eles estavam, no tabernáculo. E o pecador assistia. Depois de ter confessado seus pecados, o animal sendo lavado. Os pecados eram passados com a imposição de mãos para aquele animal, para aquela oferta viva, pura, imaculada, primogênito, macho. E esse animal recebia esses pecados. Esse animal era mergulhado numa bacia de água, uma bacia de bronze com água. Era lavado e depois de retirado, lavado, ele era amarrado, ele era preso no altar, porque agora o sangue precisa ser derramado. Sem o derramamento de sangue não vai se completar a expiação dos pecados, o objeto deste sacrifício. E o pecador assistia agora. Aquele animal que o substituía vicariamente em seu lugar no altar. E o sacerdote, com um punhal, cortava a veia, a jugular, cortava a garganta. E enquanto o sangue jorrava, com o animal ainda vivo, com o coração ainda pulsando os últimos momentos de sua vida, o sacerdote tinha que aspergir o sangue deste animal nas 4 pontas do altar. Eram 4 chifres que haviam no altar, ok? E o pecador ali assistindo os seus pecados agora, morrendo na oferta que o substituía vicariamente, para que o pecador refletisse que era ele que deveria morrer sangrando. Na sequência, o sacerdote esquartejava o animal, cortava, abria, separava intestinos e rins, as partes que poderiam ser contaminadas com fezes, urina, e retirava, e isso era levado para queimar fora do arraial. Mas as partes boas, as carnes do animal, iam exatamente para o altar do holocausto, onde havia o fogo, para que o pecador refletisse: eu é que deveria queimar nas chamas do inferno. Mas enquanto aquele animal ali, agora aquela oferta, queimava no altar do holocausto, quando o fogo fazia que a fumaça subisse, chegava aos céus, e Deus, que poderia sentir aquele aroma, dizia que um pecador estava expiado dos pecados, que um pecador estava remido dos pecados. E quando aquilo terminava, o sacerdote dizia: volta aqui com uma nova oferta, na mesma data, no próximo ano, no dia da expiação dos pecados. Mas por que o sacerdote mandava que voltassem? Por que valia por apenas 1 ano? Por que a validade de 1 ano? É simples, meu irmão, é porque nunca nenhuma daquelas ofertas ressuscitou. Entendeu? Vai compreendendo. Sai dali agora. Vem Jesus Cristo até o Jordão à presença de João Batista. Nós já vimos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quem é João Batista, o filho de Zacarias, agora o sumo sacerdote. E Jesus chega diante de João para ser batizado por ele, e João recusava. Mas Jesus explicou que cumpria aos dois cumprir toda a justiça da expiação dos pecados, é ao que Jesus se refere, porque os evangelhos não tinham sido escritos. Os apóstolos ainda não tinham acontecido, as cartas de Paulo, as epístolas de Pedro, enfim,
Jesus então está se referindo à expiação dos pecados. E quando João entendeu, João ouvia no Jordão, onde há água, por acaso, Jordão é rio da morte. Jordão, o rio Jordão é o rio da morte, porque deságua no mar morto, ok? Vai pegando aí. Então, quando Jesus explica que convinha aos dois quem? A Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29, declarado por Jesus no dia seguinte que batizou Jesus. João explica, é o ato de justiça, eu sou o Cordeiro de Deus. Aqui neste rio tem água. Aqui neste rio os pecadores confessavam os pecados e você é o sumo sacerdote. Reunidos os pecadores, as confissões dos pecados, o sumo sacerdote e a oferta, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi enviado para tirar os nossos pecados. Veio aqui, nasceu de uma virgem e inaugura ali o seu ministério, veio nos salvar. Inaugura seu ministério terreno, recebendo os nossos pecados. João pode ter tido ainda alguma dúvida. Um homem reto como João, o maior entre os nascidos de mulher, o sumo, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o representante da humanidade, o representante dos pecadores, o próprio João, que também tinha pecados, que também